Olá! Sou o pastor Edmilson. Vou estar liberando uma palavra de graça na sua vida. Mas antes, gostariam de fazer um pedido para você, se você ainda não se inscreveu no canal, Minuto com Graça. Gostaria muito que fizesse isso. Porque fazendo isso você estará ajudando o canal a crescer, aqui na plataforma do YouTube. E me ajude a compartilhar as mensagens. Mais cedo ou mais tarde, toda pessoa precisa ter um encontro com Deus. Quando esse momento chegar, o que fazer? A história de Zaqueu, que está registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, é um excelente exemplo de alguém que teve um encontro com o Senhor. Se seguirmos os caminhos que ele trilhou, iremos encontrar o que ele encontrou. Zaqueu estava perdido, mas ele deu alguns passos, que o levou a ter um encontro com o Senhor. No Evangelho de Lucas capítulo 19, e versículos 2 a 4 está escrito assim: Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Havia uma série de impedimentos para Zaqueu se encontrar com o Senhor. E com toda certeza o primeiro deles era o fato de Zaqueu ser um publicano. Os publicanos eram considerados judeus que traíram sua pátria, pois ganhavam a vida trabalhando desonestamente para os romanos. Zaqueu não era apenas um publicano, mas, o maioral, ele era o chefe dos publicanos. Como um homem nesta condição, iria entrar no meio das multidões de judeus em busca do Senhor? Certamente ele poderia pensar que ele não faria parte daquele contexto, e daquele estilo de vida das multidões que buscavam a Jesus. Outro problema claro para Zaqueu era sua condição física. Ele não passava de um baixinho, no meio da multidão. Zaqueu tinha um desejo de ver o Senhor, mas tinham diversos obstáculos a serem vencidos. Ele não ousou sequer tentar romper a multidão onde Cristo estava, pois sabia que não teria chance com a sua pequena estatura. Zaqueu poderia muito bem desistir de encontrar-se com Jesus. Mas ele venceu todos os obstáculos. Muitos não encontram a Deus, porque desistem no primeiro empecilho. Se você está em busca do Senhor, você precisa vencer os obstáculos da tradição religiosa, os obstáculos dos relacionamentos, os obstáculos da posição social, e até mesmo de sua condição física. Zaqueu, sendo um homem de posição, não se envergonhou de subir numa árvore como um garoto. Subiu e ficou aguardando Jesus passar. Veja o que diz os versículos 2 e 4 de Lucas 19. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. O interessante é que no mundo de hoje, existe louco para tudo. Existem loucos por futebol, loucos por carros, loucos por ídolos, loucos por filmes, loucos por Facebook, loucos por músicas, loucos por WhatsApp, e loucos por dinheiro. Inclusive há até quem diga que, de louco todo mundo tem um pouco. Ou seja, as pessoas são ousadas em busca de tantas coisas. Mas quantos são ousados em sua busca pelo Senhor? Se quisermos nos encontrar com Jesus, precisamos deixar de lado a vergonha e a timidez. Muitos estão procurando ao Senhor, mas não possuem uma busca incansável, e simplesmente desistem por serem incapazes de fazer o inusitado. Alguém disse certa vez: se quiser ser diferente da maioria, faça o que a maioria não faz. Porque dentre uma multidão, só Zaqueu foi chamado pelo nome e recebeu a visita do Senhor? Porque dentre uma enorme multidão que apertava Jesus, apenas uma mulher conseguiu extrair virtude do Mestre? Simplesmente, porque o desejo destes era ilimitado, e por isso não desistiu de sua busca. Algumas pessoas contam muitas vezes com orgulho as loucuras que fizeram e fazem no mundo. Os seus atos que prejudicaram outras pessoas. Os seus atos que envergonharam a si mesmos e desagradaram a Deus. Mas não se ouve muitos relatos de loucuras feitas por Jesus. Não se ouve muitos relatos de pessoas que agem, sem se preocupar com o que vão pensar delas. Que agem simplesmente para agradar a Deus, em uma busca incansável pelo Senhor. Faça loucuras maiores para Jesus, do que as que você já fez durante toda a sua vida. Nossas loucuras, por Jesus demonstram quanto o amamos, porque as nossas atitudes falam mais que nossas palavras. Agora,
Infelizmente, muitas pessoas procuram ao Senhor, mas não querem seguir sua direção. Muitos querem o Senhor, mas não querem descer do lugar de onde estão. Os versículos 5 e 6 de Lucas 19 dizem assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. A Bíblia diz que, ao ouvir o chamado de Jesus, Zaqueu desceu depressa. Ele não foi primeiro avisar a esposa, ou arrumar a casa. Ele simplesmente obedeceu. Muitos retardam seu encontro com Jesus, porque querem primeiro arrumar a casa, arrumar a vida, arrumar os negócios, para depois receberem a Jesus. Quando Jesus nos chama, Ele espera de nós uma resposta imediata. E para segui-lo, muitas vezes é preciso deixar de lado o título de doutor, o diploma da faculdade, o status social, a timidez, e tantas outras desculpas. Como fez com Zaqueu, Jesus quer entrar em sua casa. Jesus quer entrar em sua vida. Jesus quer mexer com a sua estrutura, e sarar todas as suas feridas. Que assim seja. Amém.